Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 7 de abril, segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, festa estabelecida pelo grande Papa São João Paulo II para honrar a misericórdia do Senhor. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra e a meditá-la comigo. Palavra que está no Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muitos sinais Jesus realizou diante dos seus discípulos, mas nem todos foram escritos neste livro. Estes, diz João, foram escritos para que acrediteis e tenhais a vida no nome de Jesus. O que significa ter a vida no nome de Jesus? Significa herdar a plenitude do céu. Foi para isso, caríssimos irmãos e irmãs, que Jesus padeceu por todo o sofrimento que nós acompanhamos na última sexta-feira, na Sexta-feira Santa. Foi por isso, para nos abrir as portas do céu, para conceder a nós uma paz que o mundo não é capaz de nos dar, para estar no meio de nós para sempre, nos acompanhando todos os dias, para que através das gerações, pelo testemunho de fé dos apóstolos e de tantos outros homens e mulheres, a sua palavra continuasse a produzir um fruto de eternidade, fazendo brotar no coração dos homens a fé. Hoje, nós celebramos a misericórdia do Senhor e é justíssimo que nós a celebremos, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor que, para além dos nossos pecados, continua nos amando, o que aconteceria conosco, com este mundo? Se não fosse o Senhor, mesmo nas nossas infidelidades, seguir derramando o seu perdão e a sua graça, onde estaríamos nós? Nós precisamos nos fazer essas perguntas. Quem seríamos sem a bondade e a misericórdia do Senhor? Vejam, os discípulos estão em casa, a portas fechadas, por medo dos judeus. De repente, Jesus entra, passa pelas portas, sem precisar abri-las. Esta é uma característica, irmãos caríssimos, de um corpo glorioso. Um corpo glorificado não está preso ao tempo e ao espaço. A matéria não o retém. Ele tem capacidades
que nós, infelizmente, não temos, mas que um dia, se formos fiéis e acreditarmos de todo o nosso coração nas palavras do Senhor, nós também assim viveremos. Jesus entra. E a primeira palavra que dá ao coração dos discípulos, a paz esteja convosco. Por 3 vezes neste evangelho, Jesus diz, a paz esteja convosco. A paz é a condição necessária àquele que quer estar em Deus. E é a condição em que vive aquele que recebe o Espírito de Deus. Sem paz, nós não conseguimos enxergar e discernir bem os caminhos que Deus tem para nós. E é por isso que a paz de Deus deve habitar em nós. Mas para que a paz de Deus habite em nós, não basta apenas recebermos o dom do Espírito Santo. É preciso que nós estejamos libertos do pecado. E é por isso que, em seguida a saudá-los com a paz pela segunda vez, Jesus sopra sobre eles e lhes dá o poder de perdoar os pecados. Sim, Jesus deu a homens, pecadores como eu e você, o poder de perdoar os pecados. Por quê? Porque o Senhor sabe que a condição para a paz é uma alma em comunhão com Ele. Segunda pergunta que eu quero te fazer nessa nossa meditação de domingo. Você está em paz com Deus, com os demais e consigo mesmo? Você tem se aproximado do sacramento da vida nova, que é o sacramento da confissão? Você tem apresentado aos discípulos de Jesus as suas misérias para que, em nome de Cristo, elas sejam perdoadas? Ora, caríssimos, quando o sacerdote te dá a absolvição, ele diz: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O perdão e a paz. A paz é consequência do perdão. Quando Jesus sopra sobre os discípulos, ao mesmo tempo em que sopra e lhes confere o dom do Espírito para realizar na vida de tantos homens e mulheres o perdão sacramental, Jesus também lhes perdoa a falta de fé, a incredulidade, o luto e o choro. Jesus lhes perdoa. Perdoa as traições, perdoa a ausência na hora do seu sofrimento. Jesus restaura a alma e a vida daqueles homens. E uma vez que estes homens experimentam essa paz, o que fazem? Saem mundo afora a anunciar a paz. E aí nós vamos vendo o fruto dessa paz que os próprios discípulos experimentam. Na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos São Lucas nos dizer que a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Todos praticavam a caridade, todos dividiam os bens que tinham, ninguém passava necessidade. Ora, ter a capacidade de se desapegar de um bem material só é fruto de uma alma que está em comunhão com Deus. Aqueles que não estão em comunhão, aqueles que são avarentos, aqueles que não se confessam, que não reconhecem o seu apego às coisas do mundo, não são capazes de partilhar. Mas quem experimenta a paz que o dinheiro não pode comprar, este sim, partilha tudo aquilo que tem com o seu próximo. São João, na segunda leitura da sua primeira carta, ele vai nos dizer que aquele que ama a Deus, ama também o próximo. Aquele que ama a Deus, ama o que veio em nome de Deus salvar o mundo. E quem ama Jesus tem a vida em plenitude. Receberá a paga pela eternidade. Ora, o Salmo responsorial, nós ouvíamos o Senhor: eterna é a sua misericórdia. Davi canta: não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Eu e você, discípulos do século XXI, mensageiros, portadores da paz do Senhor, estamos levando aos nossos irmãos e irmãs esse mistério da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus, que transformou a nossa vida
e pode transformar a de todos. Que Deus te abençoe e até amanhã.